Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês a parte 2 sobre a história de Kairos, o deus do tempo. Nesse vídeo vamos ver o seu ato final depois da história que se passa em The Lost Canvas. Então, como de costume, já clica aí no gostei que esse vídeo tá demais, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra esse super vídeo. Sempre quis saber! Após Yoma ser obliterado pela explosão galáctica de astros de gêmeos, que aconteceu na Guerra Santa do século XVIII, sabemos que o espectro é obrigado a invocar sua verdadeira forma como o grande deus caído, assim como vimos no vídeo sobre a história de Yoma que eu fiz aqui no canal. Após Kairos ser preso pelo rosário das 108 contas utilizada por Aspros, o geminiano aponta violentamente que Kairos não aprendeu nada com a dor de seus incontáveis renascimentos e que elas o tornariam mais parecido com o humano do que realmente ele pensava. O cavaleiro lança o corpo mortal do deus caído na hiperdimensão. Em seus momentos finais, enquanto é lentamente desintegrado, o deus pareceu ser tocado pelas palavras de Aspros e se recordou de Partita, admitindo sentir sua falta e lamentando que a mesma morreu. Após ser morto por estar vinculado aos espectros de Hades, a alma de Kairos foi selada dentro do rosário das 108 contas e depois recolocada dentro da Torre dos Enclausurados, ao final da Guerra Santa. Porém, 14 anos após o fim da Guerra Santa contra Hades, Kairos conseguiu escapar do confinamento na Torre dos Enclausurados, embora teve muita dificuldade para realizar o feito, dado que precisou recuperar seu corpo na época que foi destruído e escapar do rosário de 108 contas. Ele então se dirigiu para o santuário de Atena a fim de destruí-lo, uma vez que era sua última chance de assegurar que o futuro apocalíptico de Avenir acontecesse e seus planos se concretizassem. Chegando lá, ele lançou uma barreira temporal sobre toda a região, paralisando assim todos os aspirantes a cavaleiros. Ao reconhecer então Teneu, o discípulo de Asgard, que agora era um cavaleiro de touro, Kairos o sauda por seu poder o proteger de sua técnica temporal e se apresenta quando o jovem lhe aborda, rindo freneticamente quando Teneu pergunta sobre como ele escapou do aprisionamento imposto por Aspros. Kairos imediatamente o manda não citar o geminiano, dado que ele lhe causou muitos problemas, para então se restaurar. Uma vez questionado sobre o que estava fazendo ali, o deus caído explica alegremente seu plano e objetivo de usar Tema como sua principal arma para desencadear uma guerra dos deuses, revelando em seguida com orgulho ao taurino que seu filho estava vivo, já que ainda podia sentir o seu cosmo de Pégaso. Como Teneu tenta atacá-lo dizendo que não permitiria que fizesse o que planejara, Kairos desvia facilmente da investida e retruca afirmando que fará o que quiser, já que era um deus, lançando em seguida sua investida que repele facilmente o cavaleiro de touro. Conforme a luta vai se arrastando após lançar o taurino sobre uma construção, Kairos o impede de tentar se levantar pisando nele e diz para parar de tentar lutar, como nada impedirá que o mesmo se encontre com Tema, fazendo com que Teneu o mande se calar por sua insolência em não respeitar a memória dos incontáveis sacrifícios feitos durante a Guerra Santa e o ataca novamente. Entretanto, Kairos se desvia facilmente e novamente o provoca dizendo que não se importava com tais banalidades humanas, só que para sua surpresa, Teneu utiliza uma investida poderosa, que consegue derrubar o deus do alto dos céus, e em seguida usa outra mais poderosa ainda, que enterra Kairos no subsolo, o deixando surpreso com o repentino poder mostrado pelo jovem. Utilizando então sua cartola, Kairos ressurge ileso na superfície e pergunta risonho se o cavaleiro já estava satisfeito, libertando por sua vez imensas ondas de energias e o encoraja a atacá-lo agora que estava de guarda baixa, mas o alerta que, como conhece sua índole séria, teria que decidir entre isso ou proteger os recrutas do santuário, passando assim a atacá-los e forçando Teneu a usar seu corpo como um escudo diante de todas as investidas de Kairos. Caçoando então do taurino por sua previsibilidade, ele o ataca sem se conter, enquanto estimula o jovem a não falhar em proteger os recrutas, de modo que não quebre a promessa que fizera a Asgard. Uma vez que a poeira abaixa e acreditando que a luta já estava acabada, o deus se surpreende ao ver Teneu ainda de pé, que afirma seu desejo de jamais deixar o que aconteceu na última Guerra Santa voltar a ocorrer. Entretanto, o taurino acaba perdendo a consciência. Impressionado com a tenacidade do cavaleiro, Kairos elogia Teneu e confessa que deseja muito matá-lo, mas ao invés disso, ele decide que irá infectá-lo com trevas para matar Xion em seu lugar. Só que antes que possa tocá-lo, Kairos é vítima da extinção estelar e ele é teletransportado para o altar de Atena. Vendo então Xion
que agora era o grande mestre do santuário. O deus caído do tempo entende a artimanha do mesmo, usando seu poder extrasensorial, e zomba da atitude em trazê-lo até ali significar o prenúncio de sua morte, o atacando em seguida. Porém, para sua total surpresa, Xion dissipa facilmente seu ataque e afirma que o trouxe ali para pagar por seus crimes. Como Kairos desdenha de sua atitude por achar que um reles humano pode julgá-lo, ele se surpreende ao ouvir que quem irá puni-lo era justamente Athena e Tema. Rindo então da ideia por estar dominando o campo de batalha onde estavam devido sua barreira temporal, ele zomba de Xion e o subestima, o que acaba sendo seu erro fatal. Como o cavaleiro rapidamente lança uma poderosa investida que o oblitera, fazendo Kairos reconhecer o quão forte o jovem havia se tornado, desde a última vez que se enfrentaram quando era um novato. Com Xion levando inicialmente as vantagens por conseguir atingir Kairos mais rápido do que era capaz de paralisar o tempo e contra-atacar. Todavia, uma vez que fica irritado e revela seu desprezo pelos humanos, bem como a arrogância do Muviano em achar que pode enfrentá-lo, Kairos lança com toda a sua potência sua regressão temporal, acertando primeiramente Xion e depois todo o santuário, que por sua vez começa a se destruir e voltar para o pó de onde veio, enquanto as pessoas começam a desaparecer. Gargalhando malignamente pelo rescaldo temporal estar consumindo tudo ao seu redor, Kairos expressa sua alegria por, mesmo estando preso em uma forma mortal, ainda ser capaz de fazer o que deseja. Porém, uma vez que Xion se revela ileso, o deus caído se surpreende pelo modo como Muviano escapou de sua técnica. Foi usada a mesma tática de Aspros, descobrindo então que o cavaleiro aprendeu isso através de suas habilidades extrasensoriais totalmente raras. Admitindo estar surpreso pelas proezas de Xion, Kairos logo fica irritado pela constante teimosia do Muviano em continuar o desafiando e atrapalhar também seus planos, decidindo por sua vez que acabaria com ele de uma vez por todas, convocando então imensas torrentes temporais sobre o Muviano. Kairos afirma que o teletransporte não protegeria mais Xion e começa a expandir sua técnica para erradicar de vez o santuário, fazendo novamente com que o Muviano seja consumido pela técnica. Porém, para sua total surpresa e incredulidade, o grande mestre mais uma vez regressa e perfura seu corpo com um golpe cósmico, o derrubando do ar e quebrando assim seu lacre temporal que faz com que o tempo volte a correr ao normal, restaurando por sua vez todo o santuário em reconstrução no processo. Furioso pela audácia de Xion, quando Kairos iria tentar revidar, os espíritos da Athena Sachi e Tema de Pégaso enfim regressam. Reconhecendo o cosmo de seu filho, Kairos se alegra e tenta persuadi-lo a se juntar a ele em seu plano de invadir o céu, resgatar a alma de Partita e matar os deuses. Entretanto, como resposta, o deus maligno é atingido pela luz do escudo de Athena, que o mata e bane sua alma da existência, colocando assim um fim à sua ameaça de uma vez por todas. Apesar de sua morte definitiva, a influência maligna de Kairos através das ações de suas reencarnações pelos bastidores da Guerra Santa contra Hades no século XVIII tanto arruinou quanto terminou com a vida de incontáveis pessoas, ao ponto que mesmo depois do rescaldo da pós-guerra com Athena saindo ainda vencedora, os sobreviventes ainda sofriam com as perdas que tiveram. Isso, no entanto, estimulou Xion como grande mestre a proteger e zelar ainda mais da paz na Terra, de modo que assim pudesse honrar a memória daqueles que se foram e passá-la adiante para a próxima geração, algo que os outros cavaleiros também viriam a seguir a fim de que o mal causado por Kairos nunca voltasse a assolar o mundo. Como curiosidade, na mitologia grega, Kairos é o deus do tempo e das estações. Ao tempo existencial, os gregos denominavam Kairos e acreditavam nele para enfrentar o cruel tirano Cronos. Na filosofia greco-romana, ele é a experiência do momento oportuno. Já os pitagóricos lhe chamavam oportunidade, ou seja, Kairos é o tempo em potencial ou eterno, enquanto que Cronos é a duração de um movimento, uma criação. Habitualmente era considerado filho menor de Zeus e Tique, mas na genealogia dos deuses, Cairo parece estar associado a todos eles como manifestação e influência de um ou outro. Além de filho de Zeus, é visto como sua liderança. Poderia ser ou estar manifesto em Cronos o tempo, mas também em Aion a eternidade. A inteligência de Atena, o amor de Eros, inclusive Dionísio em seu vinho, natureza, alegria e o teatro. Na estrutura temporal da civilização moderna, geralmente se emprega uma só palavra para significar o tempo. Os gregos antigos tinham duas palavras para o tempo, Cronos e Kairos.
Enquanto o primeiro refere-se ao tempo cronológico ou sequencial, o tempo que se mede, esse último é um momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece. A experiência do momento oportuno é usada também em teologia para descrever a forma qualitativa do tempo, o tempo de Deus, enquanto o Cronos é de natureza quantitativa, o tempo dos homens. Já na teologia cristã, em síntese, pode-se dizer que Cronos é o tempo humano, é medido em anos, dias, horas e suas divisões, enquanto o termo Kairos, que descreve o tempo de Deus, não pode ser medido, pois para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. No monoteísmo, Kairos e Aion passam a ser atribuídos ao Deus único, recolhendo ideias precedentes da filosofia. Bom pessoal, gostaram do capítulo final da história de Kairos? Comenta aí pra eu saber e é claro, clica aí no gostei e compartilhem o vídeo para ajudar o canal. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?